No Consulta Marcada de hoje, trouxemos o Dr. Júlio Bernardes, que é urologista, para falar a verdade nua e crua sobre câncer de próstata e os cuidados que o homem deve ter com a sua saúde. Olá, doutor Júlio, tudo bem, senhor? Tudo bem. Tá dando aí um tapa no seu visual. É verdade, é verdade. Boa tarde. Boa tarde, vamos sentar ali então, pra gente bater um papo? Obrigado. Então, doutor Júlio, fala pra gente o que é a próstata e como o câncer de próstata pode interferir na vida do homem. Muito bem, Laís. O que eu tenho a dizer para vocês assim de maneira bem simples, né, a respeito dessa glândula? O termo próstata, ele já significa aquilo que vem adiante. Por isso, próstata, tá certo? A bexiga está antes e a próstata vem logo depois. Se a gente considerar, vai estar no nosso abdômen inferior e a próstata circunda a uretra. Daí talvez alguns sintomas que a gente sinta, o homem, quando tem alguma afecção, alguma doença da glândula prostática. A próstata tem números epidemiológicos, ou seja, do que acontece, importantes. É o segundo câncer que acomete nós homens, né? O primeiro é o pulmão, e justo porque estaria ligado ao tabaco. Graças a Deus, as pessoas conscientizando diminuiu. E a próstata não, o segundo. Eu diria para você já nesse início, a cada 7 minutos, um diagnóstico de câncer de próstata é feito. E a cada 40 minutos, um caso de morte por câncer de próstata acontece também. Nossa, e não é muito comum, né, a gente ouvir falar em câncer de próstata. É mais algo assim, não tanto quanto o câncer de mama, vamos supor, que eu acho que é uma mensagem mais propagada do que a saúde do homem, que a gente quase não se vê essas campanhas, essas atenções. Eu concordo com você, eu acho que o câncer de mama está bem mais difundido e as pessoas também, talvez as mulheres busquem mais, né? O homem fica um pouco mais arredio, se é que a gente pode falar assim. Até porque existe todo um preconceito, né, com essa questão do câncer de próstata, os exames. É verdade. E aí eu queria passar para vocês, se você me permite, as tangerinas não estão aqui só para enfeitar, né? Mas a verdade é assim, como eu disse, a próstata vem à frente da bexiga, como se essa caneta fosse a uretra do homem, ela passa exatamente no meio da próstata. Então, isso acontece naturalmente com a idade, a próstata vai aumentar de volume, tanto para fora, como ela pode apertar a caneta. O momento em que ela aperta a caneta, o homem vai começar a ter sintomas em que o jato de urina fica mais fino. Ele passa a ter que ir mais vezes ao banheiro, ele sente que não esvazia totalmente a bexiga e por isso vai acontecendo com a idade que o homem vai tendo. Estamos falando aí que a coisa inicia até cedo, mas os sintomas a partir dos 40, 50, 60 anos e daí para frente, tá certo? É importante vocês saberem que o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele dá, e por isso eu escolhi a tangerina, na casca da tangerina e não nos gomos da tangerina. O que faz a gente entender que o indivíduo pode ter ao mesmo tempo o tumor benigno da próstata, que está inerente aos gomos, e o câncer de próstata, que estaria inerente à parte periférica. Aí tem um dos tabus que você comentou. Se ele é da região periférica e a próstata ela é vizinha do reto, daí vem a questão do exame do toque retal, que é o que afasta o homem, né? E é que é o problema. O bicho-papão Exato. do câncer de próstata. E se você imagina que está na casca, quando você faz o toque, Laís, então você pode sentir sim um nódulo nessa parte periférica. Esse nódulo, ele é suspeito. Não é o único exame, mas é um exame prático que é feito na consulta com o urologista e que ajuda no rastreamento. Mas é o principal exame. Hoje a gente já não pode mais falar isso. No passado foi. Salvo engano, lá por volta dos anos de 1800, foi o primeiro caso de câncer de próstata comprovado. E aí nós tínhamos pouca coisa para examinar e para fazer. Hoje nós temos uma proteína, que é o PSA. Você já deve ter escutado falar? Não? Desculpa. Então, pronto. O PSA, e também por isso eu trouxe a tangerina,
que é que vai acontecer? Nos gomos da tangerina, se a gente pega um aqui que eu já deixei previamente separado, aqui dentro tem um sumozinho da tangerina. Imagine que esse sumo seja a substância que a próstata produz, que ela não está ali para trazer dor de cabeça para nós homens, né? A próstata está ali para produzir o líquido seminal, que junto com o espermatozoide vai ter a função de reprodução da espécie humana. É o material que sai durante a ejaculação. Então, dentro, tudo organizado aqui na glândula prostática, você tem pequenas glândulazinhas que produzem essa substância PSA, cujo caminho normal seria sair pela uretra. Mas a gente sabe que um pouquinho dela, se eu espremer aqui só a título de ver assim, a gente vê que pinga, né? Vai para a corrente sanguínea. E aí eu posso dosar no sangue o quanto que eu tenho de PSA naquele indivíduo, naquele homem. Se essa quantidade desse PSA produzido pela próstata aumenta no sangue, há aí uma interrogação do que vem acontecendo. Este, ainda hoje, é um grande exame que a gente faz no rastreamento da glândula prostática. Então, só para ver se eu entendi, me Por corrija favor. se eu estiver errada. Se esse líquido tiver em grande quantidade indo para a corrente sanguínea do homem, ele está diagnosticado com câncer de próstata? Também não, mas o caminho está correto. Por quê? Imagina você, pela localização que eu falei, à frente da bexiga e como se fosse na região do períneo do homem, se o homem andar de moto, bicicleta, cavalo, ou mesmo se ele tiver que passar uma sonda, eventualmente, o que pode acontecer? Esse PSA ele pode subir artificialmente, então não tenho aí doença nenhuma, tá certo? A verdade, e você viu na hora que eu espremi aqui, o que eleva o PSA no sangue é a desestrutura da glândula. Então nós estamos falando de um exame que ele não é câncer específico, ou seja, ele não é um exame que quando ele está alterado significa câncer, mas é um exame que é específico da próstata. Quando há elevação do PSA no sangue, significa que eu tenho algum problema com a glândula prostática que precisa ser estudado. E, doutor, fale pra gente sobre os fatores de risco que levam o homem a desenvolver um câncer de próstata e a partir de qual idade, assim, ele pode ter essa doença? Deve estar preocupado, né? Bom, quanto aos fatores de risco que se conhece hoje, porque a gente sempre quando descobre alguma coisa, só então se eu evitar, se eu fizer isso, eu vou ficar livre desse problema. Primeiro, nós estamos falando das duas doenças prostáticas mais comuns, que é o crescimento benigno e o câncer. Isso vai se dar, pelo menos a parte clínica, a partir de 50 anos de idade. Se esse indivíduo, já falando sobre o risco, tiver na família dele um parente de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, ou mesmo uma parente, mulher, que tenha tido câncer de mama, que pode acontecer também um câncer de mama no homem, essa chance daquele indivíduo de ter o câncer de próstata, ela dobra da população normal, tá certo? Da mesma forma, a população afrodescendente tem 2 vezes mais chance de apresentar o câncer de próstata. É tido também que os hábitos, e o mais importante estudado é a questão da nossa dieta. Quando você tem muita proteína animal, você tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Doutor, vamos fazer um bate-bola aqui de verdadeiro ou falso, rapidão, assim, umas 4 perguntinhas, tá? Se eu falei se é verdadeiro ou se é falso. Ok. O câncer de próstata, ele só acomete em pessoas idosas, homens idosos? É uma doença já da idade avançada, mas não é só. É raro, mas pode pegar um indivíduo mais novo. Devido à genética, né? A genética, perfeitamente. Mais ou menos a idade que começa? Existe um percentual pequeno de câncer de próstata ligado à hereditariedade. Quando isso ocorrer, vai acometer o homem mais novo. Vamos colocar aí 40 anos de idade. Então, em 40 anos, a pessoa já deve procurar o preventivo, fazer Quem os tiver exames. caso na família, de câncer Certo. de próstata ou de mama. Ok, então é mito. Falso. Empate, né? Quem tem a próstata aumentada tem mais chances de ter câncer de próstata? Não, isso é um mito, né? Porque, como eu disse, pode ter a hiperplasia benigna e o câncer de próstata. Pode ter até os dois juntos. Então, uma próstata pequena pode ter câncer. Tá, então falso de novo. Homens obesos, eles têm mais chance também de ter a doença?
Não, até hoje o que se tem assim, é um paciente mais difícil de você tratar. Por vezes o câncer é mais agressivo na obesidade. Quarta e última perguntinha do verdadeiro ou falso. O homem que vai menos vezes ao banheiro a partir dessa idade de 40, 45 anos, ele pode estar desenvolvendo um câncer de próstata? É verdadeiro ou falso? É falso, porque vai ser o contrário. Se está acontecendo algo com a próstata que altera a uretra, você vai ter o homem indo mais vezes ao banheiro. Isso num caso já avançado do câncer de próstata. Agora, no tumor benigno, com maior frequência isso vai acontecer. Doutor, e os sintomas de um paciente que esteja com câncer de próstata, quais são? Considere que tem um estadio inicial, quase não tem sintomas. Daí a grande importância do rastreamento. Uma vez por ano, toque retal, dosagem do PSA. Agora, fora isso, você vai ter os sintomas desse paciente que com câncer de próstata avançado, por exemplo, metastático, ele começa a ter dor óssea. Aonde? Em todos os ossos. Então ele vai começar a sentir, ele emagrece, porque é uma doença que consome, pode acontecer dele urinar com sangue também, entendeu? Então tudo isso chama atenção, uma doença avançada. Vamos lembrar que é um câncer, e o câncer ele tem essa característica de infiltrar, de invadir. Doutor, agora para finalizar aqui a nossa consulta marcada, vamos falar sobre o que o homem pode fazer para prevenir essa doença. Muito bem. Então, a primeira coisa, eu acho que ficou claro a questão do rastreamento, né? Isso, houve um momento que foi meio controverso, mas hoje está bem consolidado. Todo homem, a partir dos 50 anos, aqueles que não têm história nem nada, é bom que vá consultar o urologista, até por outros motivos. Ver a questão dos genitais, testículos, né? Falar sobre a vida íntima dele. Agora, a próstata, ele vai fazer normalmente o toque retal e a dosagem do PSA. Se tiver tudo bem, ele vai para o ano subsequente e faz o exame dele. Se tiver alterado, esse prazo poderá ser encurtado. E se porventura esta alteração ela começa a ficar discrepante, ou seja, o PSA vai aumentando, está indicado a biópsia de próstata, que é o exame que dá o diagnóstico do câncer de próstata. Tá certo? Certo. Fora isso, este indivíduo quer se cuidar. Então ele deve fazer exercício, ele não deve fazer o uso do tabaco, fumar, o álcool ele tem que maneirar, os exageros na parte dele de dieta. Existem alguns alimentos que a gente até comenta, por exemplo, tomate. Não tem nenhum trabalho assim consolidado, mas é bom porque tem licopeno. Aqui na nossa região tem a castanha do Pará, que tem o selênio. Também tem alguns trabalhos dizendo que faria bem. E como eu disse, o excesso de proteína não é interessante. Em suma, é como ele deve se cuidar e eu deixo sempre uma coisa clara, nós temos que tomar muito líquido. Você vê que Deus, quando fez o mundo, 1/3 de terra, 2 de água. Então é para a gente tomar água para valer. Doutor, então muito obrigada por esclarecer a dúvida aqui. Eu tenho certeza que muitos dos homens que estão assistindo a gente agora estão aí cientes de que eles precisam cuidar da sua saúde, porque cuidar de si próprio é coisa de homem também, né? Com certeza, esse é o que tem que fazer. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Valeu mesmo. Nada.